Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dor crônica, como sempre, mas a gente vai tentar abordar 3 condições muito comuns de aparecer aqui no consultório. A primeira condição é a dor ciática, a segunda condição é a fibromialgia e a terceira condição é a enxaqueca, beleza? Então, o que a gente tem para falar para vocês? Muita gente acredita que toda dor que aparece na coluna e que ela vai descendo na perna é a dor ciática. Só que, na verdade, existem várias estruturas na coluna vertebral que podem propagar a dor. E, às vezes, existem dores que não advêm de estruturas da coluna vertebral e por uma ampliação dos campos receptivos no sistema nervoso, essa dor começa a se espalhar e a gente chama essa dor de referida. E por que isso é importante para você saber? Porque, veja bem, quando você acredita que tem uma dor ciática, que o nervo está comprimido e que sua dor está propagando da coluna para a perna, automaticamente você começa a retirar a descarga de peso na perna afetada. E ao retirar a descarga de peso da perna afetada, você começa a entrar no fenômeno de atrofia por desuso. A sua musculatura começa a ir ficando mais fraca, começa a ir ficando... seu membro inferior começa a ficar mais frágil e suscetível a outros tipos de dores. E aí, se você pegar um profissional da saúde que simplesmente fale assim para você, seu nervo comprimiu, tá garroteado aqui, ou que você tem uma síndrome do piriforme e que você vai ter que operar porque você tá com hernia de disco, comumente você vai ampliar a percepção de dor e comumente você vai aumentar ainda a disfunção que chamamos de descarga de peso. Trocando em miúdos para você, você começa a pisar errado. E quando eu falo pisar errado, não é para que você, uma palmilha vai corrigir, não. Você fica com medo, é intuitivo. O seu medo muda o comportamento para se mexer. E as pessoas com dores ciáticas se movem diferente. Essa atrofia por desuso, ela começa a incorrer em uma lipossubstituição. Análise histológica do tecido de pessoas, análises histológicas de pessoas que têm dor ciática e que têm disfunção de descarga, que tem essa atrofia por desuso, começa a achar infiltrado de gordura na musculatura, lipossubstituição. E esse infiltrado de gordura na musculatura começa a diminuir, a gente não sabe ao certo qual o mecanismo que faz isso acontecer, mas começa a diminuir o seu potencial para ativação muscular. Então, pontos a salientar aqui. Acredite que essa dor está irradiando para a perna, mas não é decorrente do ciático, na maioria esmagadora dos casos, porque as outras estruturas, como eu expliquei, elas podem propagar a dor para a perna. E o grande lance é a mudança de mentalidade. Quando você acredita que sua dor na coluna irradiada para a perna está sendo ocasionada por uma rigidez de movimentação e você entende que a rigidez de movimentação ela só vai melhorar movimentando, só vai amolecer. Quer entender de uma forma mais fácil? Só vai alongar a musculatura tensa se você se mexer. Automaticamente o seu comportamento de evitação para o movimento de descarga de peso para o membro afetado vira um comportamento de enfrentamento. E esse comportamento de enfrentamento é que vai te ajudar a se recuperar. Muitas pessoas começam a usar pregabalina, gabapentinoides e antidepressivos de ação dual ou tricíclicos para melhorar essa dor que, quando é ciática, pode ser uma dor neuropática. Faz sentido usar esses remédios, só que qual que é o grande lance? O remédio sozinho, ele não vai recuperar a incapacidade, ele pode diminuir a dor. Só que o seu comportamento já modificou porque sua dor é crônica. Então, você já tem um comportamento funcional mal adaptativo.
você pisa errado, você joga menos peso na perna, você senta se apoiando na cadeira, no braço da cadeira, você senta colocando a mão na coxa, dando a percepção de fragilidade para o sistema musculoesquelético, de fragilidade do sistema musculoesquelético ao sistema nervoso. Você aumenta o seu comportamento de proteção, e quando você aumenta o comportamento de proteção, você fica hipervigilante. Então você já entendeu que é uma cascata que você praticamente fica sem saída, né? E o que a gente tem para melhorar esse quadro aí? Comumente, o paciente que está comigo, ele evolui até a 6ª semana, e da 6ª para a 8ª semana ele começa a estagnar. Da 6ª para a 8ª semana, eu peço para ele ir numa médica, que é uma parceira nossa, ela é anestesiologista. Essa médica vai passar geralmente uma medicação específica para você tolerar mais o sintoma e para que os meus exercícios se tornem mais fáceis. Se essa medicação não responder, você vai voltar nessa médica em 30 dias. Então a gente vai estar na 8ª para a 12ª semana. A gente vai estar na 8ª. Não, a gente vai estar na 10ª para a 12ª semana, né? Quando você voltar com 30 dias, ela vai trocar o remédio e vai prescrever um bloqueio. E aí, quando a gente estiver na 14ª à 16ª semana, ou seja, você já entendeu que o tratamento é longo, né? Que o tratamento dura 4 meses. Caio, qual a frequência que esse paciente te visita? Depende. Muitos começam 2 vezes por semana e ficam 2 vezes por semana. Muitos começam 2 vezes e ficam a cada 15 dias. Muitos estão 1 vez por semana. Então depende da evolução do quadro, da resiliência do paciente, da autoeficácia do paciente, da disciplina em executar as tarefas de casa, de eu não ficar precisando corrigir o paciente demais como se ele fosse uma criança, né? Ele sabe o que tem que se fazer, ele não fica dando desculpa que está atarefado, que está com filho para cuidar, com um carro na oficina e por aí vai. Enfim, ele sabe que ele é o protagonista do tratamento dele. Então, da 14ª para a 16ª semana, essa médica já colocou 1 ou 2 bloqueios nesse paciente. E os movimentos da fisioterapia ficam cada vez mais toleráveis. E qual que é a chance de sucesso? Se você seguir essa linha de base científica, por exemplo, hoje a gente está em outubro de 2023. Olha, assim, eu não tenho a conta aqui, eu tenho que parar para olhar. Mas com esse diagnóstico, a gente já atendeu mais de 20 pessoas. E dessas 20 pessoas, eu tenho ciência que 2 foram para cirurgia. 2. Isso implica em quê? 10%? Ou seja, 90% de sucesso em quem seguiu essa linha de raciocínio aqui. Você entende como é importante você seguir a linha de um tratamento baseado em evidência? E assim, não é porque sua dor é ciática que a hérnia está comprimindo o nervo e que você precisa de cirurgia, beleza? Então eu quero deixar isso claro aí para você. Uma outra coisa que eu quero salientar é sobre fibromialgia. Fibromialgia é uma síndrome dolorosa miofacial, é uma dor nociplástica. Fibromialgia, o paciente tem fadiga precoce, privação de sono, dor generalizada, muitas vezes névoa visual, déficit de cognição. Esse paciente com fibromialgia, ele já passou por um ortopedista, fez exame de imagem, e os ortopedistas geralmente, hernia de disco, artrose, nada a ver. Nada a ver. Na maioria dos casos, os achados radiológicos dos pacientes com fibromialgia não tem relação nenhuma com o achado de imagem. A dor é desproporcional ao que a gente encontra na imagem. Ou seja, dói muito mais do que deveria, de acordo com a imagem desse paciente. É totalmente desproporcional ao estímulo. Esse paciente, ele também já foi num reumatologista. O reumatologista já descartou todas as doenças reumáticas possíveis, espondilite anquilosante, artropatia, tetraparesia espástica tropical, artrite reumatoide, enfim, lúpus eritematoso sistêmico. O reumatologista não conseguiu fechar o diagnóstico reumatológico.
Por isso, por descarte e pelas características da síndrome, você recebeu um rótulo chamado fibromialgia. Ao receber esse rótulo, você pode abraçá-lo como um troféu, virar um evitador e parar de fazer tudo em sua casa, porque você tem experiência que faz e dói, né? Você vai fazer o... Deixa eu pegar meu rolo lombar aqui. Minha coluna tá doendo. Vou colocar meu rolinho aqui e encostar direitinho, porque senão o bicho pega. Na verdade, você já sabe que quando você faz atividades do dia a dia, dói. Então, por isso você quer evitá-las. Só que aí você vai entrar numa coisa que a gente chama de distorção cognitiva. Caio, que diabo é distorção cognitiva? Quando tua fala ou teus pensamentos não condizem com as tuas ações. Quando a reação esperada de um comportamento não é a que acontece de fato. Muitas vezes a gente não quer ficar sozinho, mas se isola quando está triste. Não é mesmo? Essa é uma analogia muito boa. Isso é uma distorção cognitiva. Você não quer ficar sozinho, mas o seu comportamento faz com que você fique só. E você fica nessa distorção cognitiva. Por que você vai ficar com a distorção cognitiva no caso da fibromialgia? Porque você vai fazer o repouso, você vai fazer anti-inflamatório, você vai fazer antidepressivo, você vai constipar seu intestino todo ao ponto de você internar no hospital para tomar lavagem para poder defecar. Você vai ficar tomando fórmula manipulada de reumatologista com corticoide, antidepressivo, indutor de sono, analgésico pesado. Você vai ficar bem por 3 meses achando que o milagre aconteceu. Quando você voltar 3 meses depois, a fórmula não vai fazer o mesmo efeito. Aí você vai ficar bom por 1 mês. Quando você voltar com 30 dias, a fórmula sequer modificou o seu sintoma. E você não aproveitou aí os 4 meses de boom de medicação que te deixaram bem para adotar comportamentos que vão fazer com que você controle a dor. Comportamentos como calcular a sua hidratação. Por que calcular? 400 ml aqui na xícara, 500 ml na garrafinha de Sprites, que é uma água limonada que eu gosto, 500 ml na outra de H2O, 500 ml acabando aqui na mochila. Nessa brincadeira já foram 2 litros e eu já tomei 1 litro antes da atividade física, ou seja, eu já bati minha cota de água do dia. Não bati porque são 3,5 litros. Calcular a hidratação pode ser inofensivo para você. Inofensivo. Mas se você está em um distúrbio hidroeletrolítico, porque você não está suprindo a cota de água para o seu peso corporal todos os dias por 5 anos, vamos dizer assim. Porque quando a gente para calcular isso, a gente percebe que os pacientes estão praticamente uma vida inteira subidratados. Não é uma desidratação que desencadeia sintoma, mas na vida dele ele já bateu em emergência, fez exame de sangue, não tinha nada que justificasse o problema, mas os exames de sangue detectaram desidratação. Já aconteceu com você? Tá fazendo sentido? O seu rim está em sofrimento por uma vida porque você não bate a cota de água por dia. O seu rim tem um nervão que vai lá para a coluna e que vai para o sistema nervoso central e que influencia não só na mobilidade visceral, como em todas as aferências e aferências que saem dos órgãos para a medula e para o sistema nervoso central. E eles podem estar sobrecarregados. Quanto mais órgãos sobrecarregados você tem, mais fatores de risco para uma possível sensibilização central. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Você só precisa avaliar seus pacientes e constatar isso. E aí você faz uma relação de associação. Não estou falando aqui que isso é causa de fibromialgia. Mas é claro que o seu intestino funciona mais se você estiver hidratado. É claro que você perde mais peso se você estiver hidratado. É claro que seus hormônios estão mais regulados se você estiver hidratado. É claro que o seu sono é muito melhor se você estiver hidratado. Tá bom? E a gente começa a fazer relações de associação. Comportamentos como exercício físico.
Exercício físico é um programa de exercício sistematizado em micro, meso e macrociclos, onde em um ano inteiro você tem variações no volume e na intensidade, você tem progressões em sobrecarga constante, ou seja, você já deve ter percebido que não é exercício leve, né? É exercício moderado a intenso. Se você foi para o pátio do seu prédio fazer uma caminhada, como a gente vê muitos idosos fazendo isso, se você foi para a praça do seu bairro fazer uma caminhada, ou para a orla da sua cidade fazer uma caminhada, é melhor do que não fazer nada? É melhor. Só que essa sua caminhada vai ser o suficiente para abrir seu apetite e você comer mais. Ou seja, não estou dizendo aqui que caminhada engorda e não é esse o ponto que eu quero chegar. Eu quero te dizer que você está fazendo uma atividade, uma intensidade submáxima que não é suficiente para o seu sistema músculo-esquelético entender que você botou uma demanda de sobrecarga nele para ele ter que se adaptar às atividades do dia a dia, porque é uma atividade muito leve, é uma atividade básica, os músculos tônico-posturais estão preparados para isso desde as cavernas. E é bom para que caminhar? Para o seu sistema cardiovascular e para a dor depois de um contexto que eu vou explicar. Seu sistema cardiovascular vai estar bem, seu sistema arterial venoso vai estar bem porque você está caminhando, mas o músculo esquelético, que é o que você sente dor, ele precisa de mais, ele precisa de muito mais. A gente tem que aprender a desassociar essa ideia que fiz exercício doeu é o exercício que está provocando a dor. Não, exercício nenhum dói, exercício nenhum machuca. Exercício aumenta a sua percepção subjetiva de esforço. Se durante a execução do exercício você está sentindo dor, é porque alguma coisa já estava errada e você vem negligenciando. O cara acorda travado e fica se automedicando. O cara dobra para escovar o dente sentindo dor como o quê? Toma um anti-inflamatório, para na primeira farmácia que vê para se automedicar. Fica levando com a barriga. Aí chega no final do ano, troca de iPhone, troca de carro, vai para Gramado, vai para Noronha, viaja, vai para Escambau A4, a conta do iFood dele todo final de semana, conta de Uber, conta, enfim, gastos fantasmas que a pessoa tem porque não dá prioridade ao tratamento da dor. E quando procura o fisioterapeuta, quer que o milagre aconteça sem a mudança comportamental. Não existe isso. Por isso que eu falo todos os dias aqui na rede social, quando você vier para uma consulta com um fisioterapeuta clínico, venha de mente aberta, porque a gente vai falar tudo que você não gostaria de ouvir. A gente vai falar tudo ao contrário do que você aprendeu. E você vai ter duas opções: chamar a gente de maluco e sair por essa pela porta do consultório, ou aderir ao nosso programa de tratamento, nem que seja para dizer que não presta no final. Porque a gente não tem rabo preso com nenhuma marca, com nenhuma representante comercial, com nenhuma metodologia. A gente fala o que é melhor para você, porque se você tiver resultado, é o nosso nome que é alavancado. Quem mais quer que você tenha resultado somos nós. Entende? A gente não vai ficar te mandando de especialista em especialista para te fazer uma venda casada dentro de uma clínica, onde você vai comprar 5 serviços e vai ficar na clínica o ano todo. A gente vai te vender um programa de tratamento, vai te entregar a quantidade de técnicas que você precisa para recuperar. Não importa se é RPG, se é pilates, se é osteopatia, se é acupuntura, se é o escambau, o cacete armado A4. A gente vai fazer o que é necessário para você melhorar. A gente vai te encaminhar para os profissionais que são habilidosos para que você melhore. Entende? A gente não tem rabo preso. Então, essa questão da hidratação é uma coisa que é muito negligenciada. E a questão do exercício físico é uma coisa que é muito subrealizada. Porque as pessoas, mas eu já caminho, mas eu já sou ativo. Não, tem que ser um programa sistematizado. Entre numa academia, entre numa zumba, entre num fit dance, entre numa hidroginástica. Faça alguma coisa que você tenha que se mexer 4 vezes por semana por mais de 30 minutos. Por que 4 vezes? Porque a semana tem 7 dias. Se você se mexe 3 dias e fica 4 parado, você ainda está mais em repouso do que em atividade. Se você mexe 4 e está 3 parado, você está mais em atividade do que em repouso. Faz sentido? Então, 4 vezes por semana, mais que 30 minutos, exercício físico. Pronto, controlei hidratação, controlei exercício físico. Higiene do sono. Essa luz artificial que está aqui na minha cara, que está refletindo sobre os meus óculos, essa luz do computador que você está vendo aqui na minha frente, todas as luzes aqui do consultório que estão acesas, essa luz não foi feita para o ser humano. Essa luz artificial
lasca com o núcleo supraquiasmático, que é o principal regulador do ciclo circadiano. Ou seja, o que é que teria que estar acontecendo aqui? Todas as luzes tinham que ser amarelas, luzes de fogo, como nós éramos acostumados no tempo das cavernas. A cama não pode ser usada para algo diferente de sono e sexo. Não é para deitar na cama para estudar, não é para deitar para a cama para ler, para fazer atividade intelectual, para fazer qualquer coisa que excite seu sistema nervoso. Porque isso aí o seu cérebro tem uma capacidade extrema de ter uma coisa chamada condicionamento operante ou aprendizado associativo. Todas as vezes que você fizer duas coisas ao mesmo tempo, ele vai parear os estímulos como se fosse um ímã colado na sua geladeira. E se você deitou na cama para estudar, quando você deitar na cama que não seja para estudar, seu cérebro vai resgatar aquela memória. Quando ele deita aqui, ele vai reforçar a atividade intelectual. E o cérebro vai lá e excita o sistema nervoso inteiro. E você não consegue dormir, ficar rolando na cama, quebra a arquitetura do sono, não se recupera e está com o organismo em hiperreatividade. Ou seja, uma dor que deveria ser assim, tá assim para você, porque você não dorme, velho. E uma boa noite de sono começa ao acordar. Tire a cortina blackout do seu quarto, tire a televisão do seu quarto. Quando você acordar com a luz natural, você precisa baixar um aplicativo chamado Lux Light Meter. Você vai abrir a câmera do seu celular e vai pesquisar em todos os cômodos da sua casa qual é o cômodo mais iluminado. Ah, mas tudo é iluminado, entra claridade. Não é a mesma coisa. Existem cômodos no meu apartamento que tem 1000 lux. E existem cômodos no meu apartamento que tem 15.000 lux. É a intensidade de iluminação natural. Por quê? Quando você acorda com a iluminação natural, o seu núcleo supraquiasmático regula o ciclo circadiano em 24 horas e você começa a dormir todos os dias nos mesmos horários e acordar nos mesmos horários, sem quebrar os 5 ciclos de arquitetura do sono. Ah, mas eu durmo, eu tomo Rivotril, eu tomo Aprazolam, eu tomo indo todo sono, Você dorme, meu amigo, mas a arquitetura do sono é quebrada. Você não vai no sono REM, não vai no sono superficial, você fica em fases ondulatórias. Se meter uma polissonografia porque você tomou Rivotril para dormir, você vai ver que, além do prejuízo de quebrar a arquitetura do sono, você tem déficit cognitivo a longo prazo, além de ficar dependente da tarja preta. Ou seja, é uma merda. E você não tem noção de como isso influencia na intensidade da sua dor. Outra coisa, cafeína. Cafeína vai lá no receptor de adenosina no cérebro e quebra essa ligação, fazendo com que a pressão do sono que teria que estar acontecendo agora não esteja acontecendo em você, porque você tomou cafeína depois das 15 horas. A meia-vida da cafeína é de mais ou menos 5 a 7 horas. Vários autores têm ideias diferentes, mas vamos colocar uma média de 5 a 7 horas. E se você tomar 15 horas, supondo que são 7 horas, 22 horas você ainda vai ter cafeína, inibindo a adenosina de produzir a pressão do sono, que é aquela coisa que faz seu olho começar a bater para fechar, para cair, sabe? E você toma cafeína e dorme, acha que tá tudo bem. Só que quando a gente pega as pesquisas científicas e vê os indivíduos que tomaram cafeína depois do horário, disseram que dormiram bem e que não tinham prejuízo por terem dormido pouco, menos que 7 horas, por exemplo, de 7 a 9 horas é o ideal. Quando comparados a indivíduos que não tomaram cafeína e dormiram dentro do ciclo normal do ciclo circadiano de 7 a 9 horas, todos os testes cognitivos eram lascados em quem dormiu menos de 7 horas. Então você acha que está dormindo, tomando café e dormindo, você acha que está bem, mas em algum momento da sua vida você vai ver a merda estourar porque você não dorme. Então falamos aí de hidratação, falamos de exercício físico e falamos de regulação do sono. O que é que temos para falar mais? Saúde mental e alimentação. Caio, você é nutricionista? Não, nem quero ser, admiro demais a profissão. Acho que, rapaz, se todo mundo tivesse um nutricionista e nesse país a profissão de professor fosse valorizada, o país estava muito melhor, com muito menos doenças, com muito menos custos para o sistema de saúde. Mas vamos lá.
O que você bota para dentro tá matando sua fome ou tá te nutrindo? Se tiver só matando sua fome, há uma grande chance de estar errado. Se você estiver estabelecendo uma relação com a comida, que é uma relação de fuga, toda vez que você tem um estresse, você vai lá e pede uma pizza, por exemplo. Toda vez que você está estressado, você vai lá e faz um bolinho para desestressar. Toda vez que você está puto, ansioso, você vai lá e faz uma lasanha para comer, para ter aquele prazer, aquela recompensa imediata, porque você não quer que as coisas deem trabalho, né, velho? Você não quer organizar a sua marmita, preparar a sua comida, deixar tudo encaixotadinho para você seguir a semana no plano ou pagar alguém para fazer isso. Você não quer, pô, porque você quer a recompensa imediata. Então, o que acontece? Você vai colocando alimentos pesados que lascam com o seu metabolismo, que lascam com a sua digestão, e você espera que o seu intestino esteja bom comparado a uma pessoa saudável. É claro que ele não vai estar. Isso não vai aparecer em exame de sangue não, velho. Isso não vai aparecer em exame de sangue nem exame de imagem. Isso vai aparecer em sinais clínicos. Fadiga precoce, dor, cólica, ciclo menstrual completamente desregulado, falta de disposição, autoestima baixa. Tudo isso está muito relacionado ao que você come, velho. Quando você segue 3 dias de dieta prescritas por um nutricionista e você sabe que tudo que você está comendo ali, claro, a gente não tá para aqui para o terrorismo nutricional nem para super restrições. Dá para comer tudo, se você pesar tudo, se você bater as calorias, se a proporção de carboidrato, proteína e gordura estiver adequada com o seu nutricionista, se o seu consumo calórico estiver igual ao seu gasto energético, que sai em déficit ou que sai em superávit, se você estiver treinando para ganhar massa ou para perder gordura ou para manter o seu shape, independente dos objetivos. Se tudo isso estiver calculado macroscopicamente e microscopicamente pelo seu nutricionista, o seu senso de autoeficácia sobe, a sua percepção de capacidade, de merecimento, a sua reatividade ao mundo melhora, porque você está comendo bem, velho. Fora que o seu intestino é o seu segundo cérebro e um dos maiores produtores de serotonina, hormônio do bem-estar, mas essa história você já deve ter ouvido nos 4 cantos do país. Do seu corpo humano. Então, se você trata mal o seu intestino, se você coloca alimentos que vão te fazer mal, que vão te dar gases, empachamento, Coca-Cola, açúcar demais para... Gente, você começa a gerar neuroinflamação no cérebro. Tudo muda do seu comportamento ao seu eixo imunológico, ao seu eixo neuroendócrino, enfim, é uma merda. Então, se você tiver uma alimentação saudável, orientada por um nutricionista, há uma grande chance de você ter menos dor do que pessoas que comem McDonald's direto, Coca-Cola no café da manhã, hambúrguer todo final de semana, toda sexta uma pizza, perdem noite, cachaça no domingo e por aí vai. Então, a pessoa não se priorizou a vida inteira, a pessoa tem 50 anos, não se priorizou, desde a adolescência que está se lascando a vida inteira, e aí quando chega no médico, no fisioterapeuta, quer o resultado imediato. Não vai ter, velho. Não vai ter. Infelizmente não vai ter. Porque tudo isso precisa estar ajustado. Então vamos lá. Hidratação, exercício físico, sono, alimentação, saúde mental. Gente, olha para minha camisa. Vamos lá. Vamos lá. Olha para minha camisa, tá? Muita gente boa entrando. O meu Instagram tá bugado, viu, pessoal? Eu não sei o que é, mas não tá aparecendo para mim que vocês estão entrando. Eu tô tendo que fazer isso aqui manual. Então já entrou uma galera aí, também já saiu uma galera ficou. Então, olha para minha camisa. Tá vendo minha camisa aqui? Beleza. Vamos lá. Tô com medo dessa caneca cair aqui atrás. Ó. O nosso cérebro tem coisas que... Vamos chamar de chaveirinhos? Chaveirinho não. Eu não encontro uma coisa para fazer uma analogia não, mas eu acho que você vai entender. O nosso cérebro é todo interconectado, beleza? A gente chama isso de neurotags, cientificamente. Então tem uma tag de alimentação, tem uma tag de saúde mental, tem uma tag de trabalho, tem uma tag de atividade física, tem uma tag de tudo que você faz no seu dia a dia.
E vamos representar essas tags como o tecido da minha camisa, beleza? Vamos supor que você está com um irmão que descobriu que tem Parkinson, seus pais faleceram e na vida você só podia contar com esse irmão, beleza? Esse irmão ficou com Parkinson e não aceita que você pague um cuidador para ficar com ele. Ele não quer pessoas estranhas na casa dele. Ele quer que você more com ele. Foi esse o pedido do seu irmão. Beleza? O seu irmão, ele está pensando somente nele. E é compreensível, né? Na situação que ele está. É super compreensível. Mas você está privando completamente a sua vida, vai vender o seu apartamento, vai ter que mudar toda a sua rotina com a família que você construiu para morar com seu irmão, porque descobriu o Parkinson, ele precisa de ajuda, mas você não sabe dizer não. Você não sabe dizer não. Você vai atender o seu irmão porque a vida inteira você tem um condicionamento operante de que tudo que seu irmão pedia, durante todas as fases da sua vida, você tinha que fazer. E quando você não fazia, você não prestava. Portanto, você vai lá e atende ao chamado do seu irmão. Ao atender o chamado do seu irmão, a sua rede de saliência, relação fraternal aqui, ó, começa a fazer isso, ó. Lá no cérebro, a neurotag dessa saliência, tá? E aí, vamos dar outro exemplo aqui. Você é casada, tem uma filha, tem uma vida maravilhosa, Deus livre e guarde, seu marido vai lá e morre, vem a óbito, e aí fica você e sua filha a vida inteira, de 0 até 26 anos. Sua filha casa e quer morar com o marido em outro lugar e você começa a ficar doente inexplicavelmente, sem marcadores de exame de imagem ou exame de sangue, e isso faz com que sua filha não case, adie o casamento para poder ficar mais perto de você e não se mudar. E a cada iminência de melhora que você tem, sua filha retoma o plano de se mudar para poder casar e realizar o sonho dela, mas você adoece novamente e sua filha fica presa lá. Até o ponto que sua filha convence o marido dela a morar na sua casa, ou quiçá construir mais um andar na sua casa para eles morarem perto de você. E todos os seus sintomas milagrosamente passam. Só que sua filha passou no mestrado em Cambridge. E aí você, pela primeira vez, vai ter que ver sua filha e o marido dela se mudarem para outro país e você ficar sozinha no mundo. Você não sabe conviver com solitude, você só sabe o que é solidão. E a solidão gera humor depressivo, senso de ineficácia. A solidão, ela começa a fazer você repensar a sua vida e os motivos que você tem para continuar vivo. Você entra numa depressão profunda que faz sua filha desistir do mestrado e tentar o mestrado aqui na Universidade Federal da Bahia. Não que seja ruim, tá? Mas não se compara. O cara não vai deixar de fazer um mestrado numa universidade super patenteada no exterior para fazer um mestrado aqui na UFBA, não desmerecendo a UFBA. Tenho colegas que fazem mestrado aqui que são super competentes, mas o tempo todo eles almejam pegar um modelo sanduíche para fazer um fellow em outra universidade do país. Convenhamos, tá? Convenhamos. Não desmerecendo, mas convenhamos. Ela desiste do mestrado e fica aqui com você. E você milagrosamente resgata todo o seu humor sem fazer terapia, sem ir ao psiquiatra e sem tomar remédio. Beleza? O que está acontecendo aqui? Uma outra rede de saliência, de luto, afastamento de ente querido, começa a bagunçar aqui o tecido no seu cérebro. Chega um momento que esses estresses da vida cotidiana desembocam numa discussão com o seu marido. Você está com medo dela pedir o divórcio, dele pedir o divórcio. E você já entra com outra rede de saliência aqui. O que acontece? Tudo isso é condicionado com tudo que está acontecendo ao seu redor. Então essas redes de saliência começam a gerar tensões em outras áreas do cérebro e você começa a ficar hiperreativo e várias outras coisas que o cérebro é responsável por controlar começam a ficar desregulados também. Você começa a ter um fenômeno de hiperalgesia, de alodinia e de uma dor desproporcional ao estado dos tecidos que os marcadores dos exames de sangue e os achados radiológicos dos exames de imagem não explicam
você tem uma dor do tipo nociplástica, com várias barreiras de recuperação e um diagnóstico chamado síndrome dolorosa crônica, e você vai tratar com fisioterapeuta musculoesquelético, com médico e com psicólogo TCC ou ACT por 1 a 2 anos. Você entende como o buraco é mais embaixo? Então, assim, como você pode querer melhorar a dor milagrosamente com uma consulta se sua hidratação não está calculada, se sua alimentação não está planejada, se o seu exercício físico não é diário ou no mínimo 4 vezes por semana, se você não cuida da sua saúde mental, né? Hidratação, exercício físico, alimentação, saúde mental, e se você não regula seu sono, vou te dizer mais, tem pessoas que estão com tudo isso regulado. Exemplo, advogados, dentistas, secretários, motoristas, pessoas que trabalham sentado, basicamente inativo no resto do dia, mas fazem crossfit ou triatlon. Essas pessoas fazem 2 horas de atividade física praticamente todos os dias. Eles são fisicamente ativos. Só que existe uma coisa chamada NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, que é tudo que você faz fora do exercício. Então você tem um momento de exercício que cria uma janela e um input neurosensorial no sistema nervoso central que faz você controlar a dor. Mas existe uma outra coisa chamada NEAT também, que você pode aumentar nesse paciente para fazer ele regulador. Porque não adianta você estar o tempo todo fazendo exercício físico e o resto do dia você está parado, sentado. Ou em pé, dando aula. Ou numa loja vendendo seus produtos, seus serviços, enfim, por aí vai. Você precisa se mexer no resto do dia. E o NEAT é isso. Várias pesquisas já têm saído várias pesquisas, né, nos últimos 2, 3 anos, onde os pacientes eles começam a aumentar a quantidade de passos para 7.000 a 10.000 por dia, e ao aumentar essa quantidade de passos, os pacientes começam a controlar a dor, ter menor risco de recidiva, independente do tipo, subcategoria ou diagnóstico de dor crônica. Olha que lindo, né? Então, muitos pacientes saem daqui, além de todas essas 5 etapas ajustadas, já sei até qual vai ser o título dessa live, os pacientes saem daqui com a prescrição de 3, 6, 9 andares de escada todos os dias. Sai daqui com a prescrição de 3, 6, 9.000 passos, 10.000 passos todos os dias, contando no relógio. Se não tiver relógio no celular, tem aplicativo contador de passos, Runkeeper, Runtastic, Nike App, Ad Club da Adidas, enfim, tem vários aplicativos que podem contar o passo baseado no seu deslocamento de GPS com o celular no bolso. E se você não tem como, ou se seu bairro é perigoso e você não quer andar com o celular, com o relógio, por aí vai, porque acontece, né? Você pode ir para uma esteira e caminhar por 55 minutos na velocidade de 6 km por hora. Se você fizer isso, você vai bater fatalmente 10.000 passos. Agora, tudo isso requer comprometimento. Caio, mas eu acordo 6 horas da manhã, eu trabalho, só chego 10 da noite, tenho que arrumar os meninos dormir. Acorda às 5 da manhã. Você quer melhorar a dor? Você tem que pagar o preço para melhorar a dor. Gente, para de se iludir. Não vai ter o quiropraxista que vai botar sua coluna no lugar, seu joelho no lugar, e você vai encaixar e vai melhorar. Não vai ter o osteopata que vai mexer na sua víscera e vai mobilizar o seu fígado para tirar a tensão do ligamento trapezoide triangular, da fáscia laminotraqueal. Não existe isso, gente. Não é baseado em ciência isso aí. Isso aí é empirismo, é achismo. São hipóteses que não foram confirmadas pelas evidências científicas. Isso definitivamente não acontece. E eu já acreditei nisso. Hoje eu não pratico esse tipo de corrente filosófica. Não existe o acupunturista que vai meter agulha em Bagan, em TAN, em G4, em F2 e vai controlar o fogo do seu fígado para seu baço controlar os músculos e tendões e você ficar zero, sem desequilíbrio energético. Gente, isso não existe. Isso é uma alucinação das pessoas que são ignorantes, que não têm o crivo científico. As pessoas não sabem ler evidência científica.
não sabem ler um artigo. E quando leem um artigo porque não tem a limitação da língua inglesa, que é a minoria, não sabe metodologia científica para saber se o artigo é bom. Quando sabem metodologia científica, ficam encantados pelo resumo do artigo. E 95, Daphne Porte, salvo engano, fez um paper, acho que em 2019, salvo engano, tá? Mostrando que 95% das publicações científicas são spin. Ou seja, clickbait, aquele vídeo do YouTube que tem uma capa sensacional com um título que você gostaria de ouvir e quando você clica no vídeo não está falando sobre aquilo. Ou seja, spin na pesquisa científica é quando o resumo diz uma coisa, mas quando você lê o artigo inteiro, faz o LPPI, né? Você vê que o artigo não é nada daquilo do que o resumo descrevia e tem um viés absurdo do autor que escreveu. E quando o autor é uma autoridade, Ave Maria, aí já, quem fez esse artigo foi não sei quem, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Introdução e discussão é a opinião do autor. Você tem que pegar o artigo e ler logo a metodologia, ver se a metodologia responde a pergunta de pesquisa e ver lá os resultados, como as tabelas, como os caras chegaram àqueles resultados. E interpretar aquilo e ver se está alinhado com as preferências do paciente e se está alinhado com a sua habilidade, a sua destreza em aplicar determinada técnica. Gente, o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. Então, se você não controla a quantidade de água, se você não faz exercício físico sistematizado, se você não dorme bem, se você não segura a sua alimentação, se você não tem saúde mental e se você não mexe no NEAT, 6 fatores que vão fazer você controlar a dor. 6 fatores principais que vão fazer você controlar a dor. Basicamente, velho, eu diria até e alucinaria que você não é feliz, velho. Que você não é realizado com o que você faz, velho. Porque você não faz tudo isso aqui. Isso aqui é um ato de auto-amor, velho. Isso aqui é autocuidado, isso aqui é gostar de você. Se você gosta de você, meu amigo, é muito difícil você ter dor, você ter problema, velho. Geralmente você está num fenômeno psicológico de omissão ou de supervalorização de sua vida em detrimento do outro. Ou você está esquecendo de você para cuidar de algum parente, de algum amigo, ou do amor da sua vida, que não é o amor para a sua vida e tem diferenças absurdas nisso aí. Você está se negligenciando a vida inteira, velho. Quando você acordar pode ser tarde demais. Ou você está se supervalorizando, sendo completamente boçal, egocêntrico, esquecendo das suas raízes, dos seus valores, esquecendo tudo que você pode proporcionar aos outros, esquecendo que a missão na Terra aqui é você servir os outros. Se você não serve os outros com excelência, nada dá certo. Você está achando que dá certo, mas vai cair a qualquer momento, velho. Então, primeiro você tem que ser egoísta. Primeiro a saúde, depois a família, depois o trabalho, já dizia Joel J. Se você inverter essa ordem, o desequilíbrio vem certamente. Primeiro ser, depois fazer, depois ter. Por que ser, fazer, ter? Porque muita gente faz coisas que não quer, para ter coisas que não pode, para aparentar ser pessoas que não são, para pessoas que não importam em suas vidas. O grande lance é a mentalidade. Eu sou próspero, eu sou inteligente, clientes chovem no meu consultório, o dinheiro corre atrás de mim, eu sou amoroso, eu sou merecedor de amor. E por causa que eu sou, minhas atitudes são condizentes com o meu ser e fatalmente é óbvio que eu vou ter um mundo a mais que você que está invertendo essa pirâmide. E aqui não é um jogo para você se comparar comigo ou com qualquer outra pessoa que você tenha como referência, não. Aqui é só uma mentalidade que eu tento propagar, não só para vocês que estão me assistindo aqui, como para os alunos que fazem a metodologia BeExpert. Não era a minha intenção fazer a propaganda do BeExpert hoje, mas é só para você entender que nenhum curso é igual, nenhum tratamento é igual.
e que nenhuma técnica é superior à outra e que o que importa mesmo é o que você coloca de energia no processo. Se você coloca energia e amor no processo e se respeita, porque isso aqui é uma atitude de se respeitar, é muito difícil você ter dor, é muito difícil você ter dificuldade no seu exercício profissional. As pessoas podem olhar para você e se espelhar e falarem assim: se você pode, se ele pode, eu também posso. Ou as pessoas podem ver assim: caramba, tudo que esse cara fala é completamente distorsivo a tudo que eu aprendi. Eu nunca vou chegar nele, eu preciso derrubá-lo, eu preciso falar mal dele, eu preciso... Enfim, velho. É assim que a vida funciona e o comportamento é estudado desde os primórdios. Quem entende de comportamento humano faz com que todas essas atitudes se tornem super previsíveis. E quando entra aqui no meu consultório uma pessoa que eu sei que que eu identifico que tem um comportamento nocivo, a transmissão da minha consulta vai para uma linha de que eu não vou acompanhar essa pessoa. Agora, quando o comportamento dessa pessoa é completamente comprometido, isso serve para alunos também, tá? Eu fico puxando a orelha, falando com vocês no direct, indo lá, cobrar os marcos evolutivos, cobrar os desafios de quem eu vejo que tem potencial, de quem eu vejo que bota a cara aqui, fala alguma coisinha. Eu falei, rapaz, se essa mulher falasse para 10 vezes mais pessoas, essa mulher ia ter muito resultado. Então eu coloco energia nas coisas que eu sei que podem prosperar. Se eu estou colocando energia em você, pelo amor de Deus, aproveite. Porque se eu identificar que o seu comportamento é um comportamento de uma mentalidade de não merecimento, uma mentalidade de ineficácia, de ai meu Deus, eu não vou dar conta, que isso não é fardo para minha vida, como eu queria voltar para a barriga de minha mãe. Você acha que aluno já não me falou isso? Queria voltar para a barriga de minha mãe, velho. Eu já ouvi de um aluno isso. Se eu ver que seu comportamento é esse, velho, por mais que você me pague, eu não vou aceitar. Então, hoje a gente seleciona os alunos que a gente quer trabalhar aprofundado, de forma aprofundada, claro, e a gente escolhe os pacientes que a gente quer ter. Mas escolhe mesmo. E a escolha começa aqui na rede social. Um filtro absurdo. Você acha que todo mundo que gosta do que eu falo aqui, você acha que eu não recebo tipo 5, 10 direct no dia, contrariando todos os bons dias que eu dou aqui? Meu amigo, se eu fosse ligar para o que as pessoas falam, eu não estava aqui hoje. Então, quando você tiver essa mentalidade, fatalmente você vai conseguir resultado não só com seus pacientes que têm dor crônica, como também tratando a sua própria dor crônica. Então, você tem que procurar os profissionais que vão te dar autonomia, que vão te dizer, ó, o caminho é esse. E você não depende de mim para isso. Beleza? Ver se surgiu alguma pergunta aí. Se não surgiu, a gente encerra. Vou tentar deixar essa gravação aí disponíveis para vocês no Instagram e também no YouTube, tá? Spotify e Apple Podcasts. Vamos lá. Não tiveram perguntas, então... Encerrando, pessoal, grande abraço, movimento é vida.